Desilusão. Confesso que as declarações desse senhor ímpar me confundiram totalmente e temo ainda não estar apto a repeti-las de modo a impressionar os outros como a mim naquela noite. Talvez esse efeito fosse resultante da franqueza insólita com a qual alguém que era um completo estranho falou comigo. A manhã de outono em que aquele desconhecido me chamou a atenção pela primeira vez na Piazza de San Marco foi cerca de 2 meses atrás. Poucas pessoas caminhavam pela praça extensa, mas diante da prodigiosa construção colorida, de contornos exuberantes e fantásticos e cujos adornos dourados se destacavam encantadoramente contra um suave céu azul claro, as bandeiras tremulavam com a leve brisa marinha. Bem diante do portão principal um bando imenso de pombos tinha se reunido em volta de uma jovem que lhes atirava milho, enquanto outros mais aproximavam-se, céleres, de todos os lados. Uma visão de beleza radiosa e festiva sem igual. Lá o encontrei, e enquanto escrevo tenho-o diante de meus olhos com excepcional nitidez. Era de porte médio e andava rápido e curvado, enquanto segurava sua bengala com as 2 mãos às costas. Usava um chapéu preto, rígido, sobretudo claro de verão e calças de listras escuras. Não sei porquê, achei que era inglês. Podia tanto ter 30 ou talvez 50 anos de idade. Seu rosto, com o nariz razoavelmente largo e olhos cansados, cinza, estava bem escanhoado e a boca abria-se num sorriso inexplicável e um tanto tolo. De tempos em tempos, ele examinava o seu entorno, erguendo as sobrancelhas, para depois olhar de novo para o chão, monologava algumas palavras, balançava a cabeça e sorria. Era assim que ele, obstinado, atravessava a praça de um lado a outro. Desde então, observei-o diariamente, pois ele não parecia se ocupar de nada além de subir e descer a praça, debaixo de sol ou chuva, de manhã ou de tarde, por 30 ou 50 vezes, sempre sozinho e sempre com a mesma curiosa expressão. Uma banda militar tocará na noite a qual me refiro. Eu estava sentado numa das mesinhas que o Café Florian espalha pela praça, e depois do concerto, quando a massa que até então se agitava intermitentemente em intensas torrentes começou a se dissipar, o desconhecido tomou lugar numa mesa contígua à minha que ficará livre, sorrindo de maneira ausente como de costume. O tempo passou, em volta o silêncio era cada vez maior e logo todas as mesas estavam desocupadas. Quase ninguém mais caminhava por ali. Uma tranquilidade majestosa abarcou a praça, o céu se cobrira de estrelas e uma metade da lua erguia-se sobre a espetacular fachada de San Marco. Com as costas voltadas para meu vizinho, eu lia meu jornal e estava em vias de deixá-lo sozinho no instante em que me senti obrigado a dar meia volta em sua direção, pois se até então eu não ouvira o ruído de nenhum de seus movimentos, subitamente ele começou a falar. É sua primeira vez em Veneza, senhor? Ele perguntou no mau francês, e quando me esforcei em responder-lhe na língua inglesa, ele prosseguiu falando em alemão culto com a voz baixa e rouca, que com frequência procurava clarear por meio de pigarros. Está vendo tudo isso pela primeira vez? Corresponde às suas expectativas. Talvez até a supere. Ah, não imaginou que era mais bonito? É verdade. O senhor não está falando isso apenas para parecer contente e digno de inveja? Ah! Ele se recostou e me examinou com um olhar rápido e um esgar indefinível. A pausa que se sucedeu foi longa, e sem saber de que maneira prosseguir essa curiosa conversa, eu estava novamente em vias de me levantar quando ele se curvou à frente, apressado. O senhor sabe o que é decepção? Perguntou em voz baixa e incisiva, apoiando-se com as 2 mãos sobre sua bengala. Não um fracasso, um revés na coisa miúda, mas a decepção grande, geral, a decepção que tudo, que a vida inteira, gera em nós? É claro que não a conhece. Mas lido com ela desde a juventude e ela me fez solitário, infeliz e um pouco estranho, não nego. Como o senhor me compreenderia? Mas talvez o faça, se posso lhe pedir que me escute por 2 minutos. Pois o que pode ser dito é dito rapidamente. Permita-me explicar que cresci numa cidade muito pequena, filho de pastor, em cuja casa limpíssima reinava um patético otimismo esclarecido, fora de moda, e na qual se respirava uma curiosa atmosfera de retórica de tribuna, dessas grandes palavras que definem o bem e o mal, o feio e o belo, que odeio com tamanha amargura, porque talvez sejam elas que carregam sozinhas a culpa pelo meu sofrimento. Minha vida era constituída de maneira absoluta pelas grandes palavras, pois dela eu não conhecia nada além das ideias assombrosas e irreais que essas palavras despertavam em mim. Eu esperava do homem a bondade divina e o diabólico horripilante. Eu esperava da vida a beleza encantadora e o feio, e eu era tomado por um desejo por tudo isso, uma vontade profunda, amedrontadora, da verdade ampla, de experiências,
quaisquer que fossem, da maravilhosa felicidade inebriante e do sofrimento indizível, de um horror inigualável. Lembro-me com uma triste clareza da primeira decepção da minha vida, e peço-lhe que leve em consideração que de modo algum se tratou do fracasso de uma bela esperança, mas a entrada na infelicidade. Eu era quase uma criança ainda quando um incêndio noturno se deu na casa de meus pais. O fogo havia se propagado de maneira velada e traiçoeira. A queimada no pequeno andar chegava até a porta de meu quarto e a escada também estava prestes a ser tomada pelas chamas. Fui o primeiro a perceber a situação e sei que saí correndo pela casa, gritando: "Está pegando fogo! Fogo!" Lembro-me dessas palavras com exatidão e sei também do sentimento que as motivaram, embora à época isso não deva ter sido consciente. Eis o que é um incêndio, pensei, e estou no meio dele. Não vai acontecer nada pior? Isso é tudo. Deus sabe que não foi algo de somenos. A casa inteira foi consumida pelo fogo. Com esforço, todos nos salvamos de um perigo extremo. E eu próprio sofri ferimentos consideráveis. Também não seria exato dizer que minha fantasia tenha prenunciado o acontecimento, imaginando um incêndio terrível na casa paterna. Mas havia em mim uma suposição vaga, uma imagem turva de algo muito mais hediondo, e comparativamente a realidade parecia esmaecida. O fogo foi minha primeira grande aventura. Uma esperança enorme foi por ele decepcionada. Não tema que eu prossiga lhe desfiando minhas decepções uma a uma. Satisfaço-me quando digo que, com avidez funesta, alimentava minhas melhores expectativas em relação à vida com milhares de livros, com as obras dos poetas. Aprendi a odiá-los, esses poetas, que escrevem suas palavras grandiloquentes em todas as paredes e que gostariam mesmo de pintá-las no céu com um cedro mergulhado no Vesúvio, enquanto não consigo deixar de sentir cada palavra retumbante como mentira ou escárnio. Poetas exaltados cantaram-me que a língua era pobre, que ela era pobre, não, caro senhor. A língua, me parece, é rica, é excessivamente rica em comparação com a paupere e a limitação da vida. A dor tem seus limites, a física no desfalecimento, a emocional no torpor, com a felicidade não é diferente. Porém, a necessidade de comunicação dos homens criou sons que extrapolam esses limites. A culpa é minha. Será que o efeito de certas palavras estremece apenas a mim, despertando ideias de vivências que nem sequer existem? Saí para a vida exaltada cheio desse desejo por uma vivência, uma única, que correspondesse às minhas grandes ideias. Valha-me Deus, não fui correspondido. Corri a visitar as regiões mais enaltecidas da terra, a fim de me postar diante das obras de arte glorificadas pela humanidade com palavras das mais altitonantes. Postei-me ali e falei: é bonito. Mas não é mais bonito, isso é tudo. Não tenho senso de realidade, talvez seja essa a chave. Certa vez, algures nas montanhas, estive num desfiladeiro profundo, estreito. As paredes eram nuas e verticais, e embaixo a água bramia sobre as rochas. Olhei para baixo e pensei: e se eu cair? Mas tinha experiência suficiente para responder que, caso acontecesse, falaria a mim: você está caindo, é fato. Mas do que se trata? Afinal, creia-me, vivi o suficiente para formar opinião. Há anos, amei uma jovem, uma criatura delicada e loira, com quem gostaria de caminhar de mãos dadas, protegendo-a. Mas ela não me amava, o que não era de espantar, e outro alguém pôde protegê-la. Há acontecimento mais doloroso? Há algo mais torturante do que tal amarga tribulação, mesclada cruelmente ao desejo? Passei algumas noites deitado de olhos abertos, e o pensamento mais triste, mais aflitivo era: eis a grande dor. Agora a sinto. Mas do que se trata? Afinal, é necessário lhe falar também de minhas felicidades? Pois também vivi a felicidade também me decepcionou. Não carece, pois não passam de exemplos tolos que não lhe esclarecerão que foi a vida em seu todo e no geral, a vida com seu transcurso medíocre, desinteressante e opaco, que me decepcionou. O ser humano, o louvado semideus, perguntou o jovem Werther certa vez: o que é? Não lhe faltam as forças quando delas mais necessita? E quando se ergue na alegria ou se afunda no sofrimento? Justo aí não é contido, trazido de volta à consciência obtusa, fria, justo quando ansiava em se perder na vastidão do infinito? Penso com frequência no dia em que vi o mar pela primeira vez. O mar é grande, o mar é amplo, minha vista fluía areia fora e esperava ser alforriada. Lá atrás, porém,
estava o horizonte. Porque tenho um horizonte da vida, eu esperava o infinito. Será que meu horizonte é mais estreito que o dos outros? Disse que não tenho senso de realidade. Será que tenho senso demais? Será que me canso rápido demais? Será que chego ao fim rápido demais? Conhecerei a felicidade e a dor apenas nos graus inferiores, apenas num estado diluído? Não creio. E também não creio nas pessoas. Acredito menos ainda naquelas que, diante da vida, concordam com as palavras grandiloquentes dos poetas. São falsas e mentirosas. Aliás, o Senhor percebeu que há pessoas tão vaidosas e tão ávidas por reconhecimento e pela inveja secreta dos outros que asseguram ter experimentado apenas das grandes palavras da felicidade, mas não das do sofrimento? Está escuro e o Senhor quase não presta mais atenção. Por essa razão, hoje quero confessar a mim, mais uma vez, que também eu próprio, um dia tentei mentir como essas pessoas, a fim de passar por feliz aos outros e a mim. Todavia essa vaidade já se foi há alguns anos e me tornei solitário, infeliz e um tanto singular, não o nego. Minha atividade preferida consiste em observar à noite o céu estrelado, pois não se trata da melhor maneira de se abstrair da terra e da vida? E talvez seja perdoável que então me permita ao menos velar minhas ideias. Sonhar com uma vida livre, na qual a realidade surge em minhas grandes imagens sem o vestígio torturante da decepção? Com uma vida sem horizontes. Sonho com isso e aguardo a morte. Ah, já a conheço tão bem, a morte, essa última decepção. Eis a morte, exclamarei no último instante, agora experimento. Mas do que se trata, afinal? Mas o tempo esfriou aqui na praça, caro senhor. Estou em condições de notar isso, haha. Meus melhores votos. Adeus. Fim do conto. Comentários. Em Desilusão, Thomas Mann explora a complexidade das expectativas e o choque da realidade. A história gira em torno de uma mulher que, após passar por inúmeras experiências, se encontra assombrada por uma sensação de vazio e frustração. Embora tenha vivido aventuras e paixões, nada parece atender ao ideal de felicidade que ela tanto procurava. Mann utiliza esse conto para refletir sobre a natureza humana e nossa incessante busca por significado, evidenciando como, muitas vezes, é o próprio ato de idealizar que nos distancia da satisfação. É uma obra breve, mas profundamente introspectiva, que convida o leitor a questionar suas próprias ilusões e aspirações. Para mais reflexões sobre o humano e o inesperado, pela perspectiva de Thomas Mann, explore outros contos desta playlist, cada um guarda uma nova surpresa e visão única. Boa leitura!